figura do campeão. É, eu falei aí sobre. Comecei falando que vocês entenderiam que Rolândia, A no terra Paraná, terra das rolas, que é que já foi passarinho. alvo de muita. Que é alvo. Não, no pior que não é. Rola é um Esse, passarinho. esse é o grande detalhe. Não, rola é um Rola é passarinho, um mas o nome passarinho. da cidade de Rolândia não é derivado do passarinho. E nem de outros tipos de rola. Rolândia recebe esse nome em homenagem a Rolando, porque era uma cidade de descendentes alemães. Rolândia é uma cidade relativamente recente, foi fundada por descendentes de alemães, especialmente da Segunda Guerra. Pessoal que fugiu da Alemanha nazista. E que deu esse nome à cidade em homenagem a Rolando, que é um herói, por falta de expressão melhor, germânico. Mas ele originalmente não é germânico, ele é um herói carolíngio. Carolíngio, Estamos para quem só não sabe, é o melhorando. Império Carolíngio, era o Império de Carlos Magno, Estamos só melhorando. ali do período do começo da Idade Média, logo após a queda do Império Romano. Né? O O Sacro Carlos. Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico é posterior, que aí já é com os Habsburgo. O Sacro Império Romano Germânico é herdeiro de Carlos Magno. Marcelo tava lá, meu amigo. Você não pode duvidar desse Eu, homem, não. eu visitei a tumba de Carlos Magno, uma No dia do cidadezinha, enterro. no dia do enterro, eu tava lá. Tecnicamente, eu não sei se hoje é conhecido pela Igreja Católica atual, mas o Carlos Magno era considerado santo pela Igreja Católica durante um bom tempo. E É, aí você visita a tumba e tem o museu, e eles têm aquele rolê de relíquia de santo que é parte de corpo. Então você anda no museu, tem tipo assim uma tíbia enorme, assim, a tíbia de São Fulaninho, o crânio de São Beltraninho. Tem um monte de pedaço de corpo espalhado que seria relíquia sagrada, inclusive, porque é parte do corpo de Marte, né? fato E aí histórico. tem a tumba de Carlos Magno, propriamente. Fato histórico. De Hum. acordo com o Google, Carlos Magno não é formalmente reconhecido como santo atualmente. Embora Isso. tenha sido canonizado em 1165 pelo antipapa Pascoal III. Porque Carlos Magno se colocou numa função de protetor. O cristianismo, ele meio que carregou o cristianismo no braço ali, quando cai o Império Romano. E a catedral, inclusive a tumba dele fica do lado da catedral de Aachen. Aachen é o nome em alemão, em francês é Eau de Chapelle. Por que essa cidade tem dois nomes, um em alemão e outro em francês? Justamente porque foi uma capital do Império Carolíngio. Não sei se foi a capital do Império Carolíngio, mas foi uma das maiores cidades do Império Carolíngio. Enfim, fiz uma digressão. Mas, Rapaz, eu um achei que a gente ia falar de tanta dos. coisa. Eu achei que a gente ia abordar tanta assunto. Nós falamos de tanta coisa para sua prova do vestibular, sua prova do Enem, que eu não Né? imaginava. Então, o Ralph falou ali Sir Roland, né? O Rolando. Sua rola. Rolando era um líder, isso, era um líder militar do Império Carolíngio, né? Trabalhava para Carlos Magno ali. Foi um comandante que liderou as tropas na região da Bretanha e tocou o terror ali. Foi passando e tomando região. E aí, quando ele estava voltando, ele foi alvo de uma emboscada numa região, salvo engano, dos Pirineus, pelos, pelas tribos que eventualmente se tornariam os bascos. E é morto. Morto na floresta. E isso é tipo eu acho que não é nem 1000, isso é 800 alguma coisa, 900. 800 no ano 1000. E é isso. E até aí, assim, beleza, era um cara fodão, um general, que morreu. Aí o que acontece? Os menestréis da época, os bardos, ficavam contando historinhas sobre ele. Porque o seu Rolando era fodão, o seu Rolando isso, o seu Rolando aquilo. E aí, em 1200, mais ou menos, na verdade antes, assim, os caras juntam tudo isso, essas histórias, em uma história só, que vira a canção de Rolando. E essa canção de Rolando, ela vai reunir elementos dessas histórias contadas pelos menestréis, em que a coisa vai sendo gradualmente romantizada, incluindo elementos sobrenaturais. Chega num ponto em que a canção de Rolando, o Rolando era um herói cristão, ele provavelmente era cristão de fato, naquele cristianismo, né, da época, morto por forças hostis, etc. E aí ele já carregava uma espada mágica consagrada, acho que é Duredal que chama. E tinha as relíquias, e aí eles começam a incorporar, e isso vai crescendo. Com o tempo isso vai crescendo. Ele vai se tornando uma figura lendária, né, em toda a região
do Império. Como tem muita gente que vai se colocar como herdeiro do Império Carolíngio, para ter motivo, para ocupar terras, etc., o cara vai virando herói de vários lugares. Ele é um herói saxão, ele é um herói germânico, ele é um herói francês, e ele vai evoluindo. Então, ao longo da Idade Média, especialmente da Baixa Idade Média, o Rolando vai sendo cada vez mais romantizado e transformado em lenda. De modo que ali para o século XV e XVI já é um outro patamar da coisa. Já é um culto da personalidade meio primitivo que se consolida ali, que se espalha pela Europa, né? Ele já vai ter as histórias que são atribuídas a ele. Na Itália eles vão mudar o nome dele para Orlando ao invés de Rolando. E aí vai ter Orlando Furioso, vão ter várias sagas, várias histórias épicas sobre ele. Ele aparece na Divina Comédia, inclusive. Então assim, o Rolando é uma figura literária acima de qualquer coisa. E o Rolando é a figura-chave para você entender o que é o papel, o que é o papel do cavaleiro medieval na literatura, né? O Rolando, em todo esse processo, ele é o combatente exímio que respeita e que leva os valores cristãos e que é morto apenas na trairagem numa emboscada enquanto ele estava fazendo bem, apesar de ter tido várias vitórias e conquistas épicas. Então, o cavaleiro primário, o cavaleiro original, que dá origem à figura e ao mito, é esse cara, né? E ele vai inspirar jogos, ele vai inspirar livros, ele vai inspirar filmes também. Então, eu falei mais cedo, assim como outras classes do RPG, especialmente do D&D, de RPG medieval, o cavaleiro existente na literatura e no RPG, ele é uma variante ficcional, né? Eles pegam essa figura ficcional literária do Rolando, do cavaleiro medieval, e eles vão incorporar esses elementos dele em classes. Então, o paladino, né, que é a classe devota, voltada para os princípios do heroísmo muito claros, muito fixos, o paladino original é muito inspirado nisso. Ele é inspirado no Rolando, ele é inspirado nos Templários, ele é inspirado nos Cavaleiros, e os Cavaleiros também são inspirados originalmente no Rolando, né? O guerreiro, eu falei do campeão, no D&D 3, no quinta edição, você tem a subclasse do campeão, que é isso, que é o combatente exímio. Aí ele perde a parte da devoção, que é um aspecto fundamental da figura literária original, mas ele é o combatente por excelência. Ele é o cara que é capaz de feitos épicos no combate mano a mano. E ele também está puxando isso da figura lendária do Rolando. Então, Rolândia, no Paraná, vai receber esse nome em homenagem, porque Rolando era um herói épico, folclórico, alemão. Ele era tratado como um herói folclórico germânico. E aí, em homenagem a ele, em homenagem a essa coisa da defesa dele, da liberdade contra ele tem uma estátua de Rolando em Rolândia. Entendeu? Então, essa figura, ela é fundamental para você consolidar dentro daquele cenário, dentro daquele ambiente, a ideia dos princípios do cavaleirismo. Temos lições importantes aqui hoje sobre essa figura. Primeiro, que Rolândia não vem de rola. Segundo, que Pirineus não é aqui em Goiás, ele está falando, né, na cadeia montanhosa entre a França e a Espanha, eu acho. E que campeão não é aquele que vence, tá? É aquele que detém poder, capaz de vencer. Então você pode ter um campeão que não vence, tá bom? Mas a ideia de campeão é exatamente essa mesmo, que foi adotada no RPG. E não só no RPG, como na literatura, também nas novelas de cavalaria. Novela de cavalaria. Aí eu não sei por que ele fala novela. Cara, novela é não é um título, aí eu vou falar que é um título, né? É um estilo literário, cara. É um estilo literário de prosa, onde você tem uma história com um cerne principal, uma história principal, cercada por vários núcleos que se intercalam diante daqueles acontecimentos. Então, por exemplo, As Contos Arturianos é uma novela de cavalaria. Vários núcleos estão ali em volta daquela história, entendeu? E como é que funciona isso? Então, o campeão é aquele cara que, se você chamar, ele tá ali para vencer. É assim que funciona. Eu assisto Game of Thrones e lá fala assim: eu vou fazer um julgamento por combate. Quem é o seu campeão? É essa pessoa. Então, quando você assume que a justa, a cavalaria, os jogos de guerra, eles elegem
figuras de poder e atribuem a essas figuras de poder o status de campeão, é que eles estão dando não só a confiança para tal, como também o status para tal. Eles estão querendo fazer uma guerra quase psicológica. Porque antes de você enfrentar um exército, antes de você enfrentar uma dificuldade, o senhor Rolando está lá. Oh meu Deus, senhor Rolando está contra nós. Que chance nós teremos? É mais ou menos assim que funciona. Para o RPG, você também pode ser assim. Você também não ser igual o seu Rolando. Você não precisa ter uma estátua em Rolândia para ser como o seu Rolando. Mas você pode criar os seus campeões e tratar os campeões como uma espécie de espelho de conduta para o seu jogo, para os seus jogadores. É alguém a ser enfrentado, alguém para ser seguido, alguém para ser admirado ou alguém para ser odiado. Do mesmo jeitinho de Game of Thrones, cara. Porque você tem o Montanha e você tem o Víbora, né? Eu esqueci do país dele lá, aquele lupo. O do Pedro Do Pascal? Pedro Pascal. Os dois são campeões. Só que um tem o simbolismo da vingança. Ele é ardiloso, ele é rápido, ele usa lança, ele é sexualmente estranho e curioso. E o outro você vê que é uma figura poderosa, uma figura gigantesca e uma figura sem nenhum tipo de amor no coração, que é capaz de matar qualquer pessoa. Então você vê que não precisa ser só um campeão da virtude. O campeão é uma figura importante que ela serve como um guia, um espelhamento do que é modelo. Se você está falando de poderio militar, modelo militar. Tchau, tchau. Tchan, tchan. Ah, você viu? Consegui banir o cara, ó. Ah, poder! Campeão Nossa, deste só canal. deletou ele. Ah, foi? Bloqueei não, né? E agora eu tô tentando banir e não consigo. Ah, ele vai voltar.